.com.br para você aí colocar suas intenções na missa e ter mais informações. E ao longo do nosso programa de hoje, temos mais informações sobre esse novo centro de atendimento inaugurado aí no último dia 10 de outubro, né? Por um deles que já está aqui ao meu lado, eu já estou recebendo aqui ao meu lado o nosso arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Endiacamini, que vai falar um pouquinho sobre o cristão e a política. Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo, Dom Júlio, ao nosso estúdio. Muito obrigado. Uma saudação a todos aqueles que acompanham esta transmissão sobre as eleições 2020 no município de Sorocaba, não só no município de Sorocaba, em toda a nossa arquidiocese, os 12 municípios que a compõem, e também em todos os municípios do Brasil. Esperamos que este encontro possa servir também para a formação da consciência, né? Esse é o objetivo sempre desses nossos encontros. Okay. Para falar sobre este tema, eu gostaria de iniciar lendo um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem? De quem é esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhe Jesus, então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração, e deixando-o, se retiraram. Para preparar esse tema, então, eu recorri a este evangelho, que nós lemos no domingo passado. Ele é muito significativo. Por quê? Porque dois grupos rivais, os fariseus e os herodianos, eles entram num acordo para ir contra um inimigo comum, que é Jesus. Fariseus e herodianos são dois grupos religiosos, políticos, rivais. Naquela época, essa polarização também existia, porque existem aqueles que são a favor de Herodes, são aqueles que apoiam Herodes, e aqueles que se opõem a Herodes. São dois grupos rivais que se aliam contra Jesus. Isso mostra o clima de ameaça, a situação perigosa em que Jesus se movia. E eles armaram muito bem a armadilha, porque se Jesus dissesse, não, é permitido pagar imposto a César, então ele iria contra a posição dos fariseus. Não, tem que pagar imposto, se deve pagar imposto a César, então iria contra os fariseus. Se ele dissesse, não, se deve pagar imposto, não se deve pagar imposto, iria contra os herodianos. Jesus não tinha escapatória dessa armadilha. E Jesus não voltou atrás, não ficou com medo. Ele exprimiu sua convicção com clareza, principalmente com relação a essa questão político-religiosa de pagar imposto a César.
Aqueles homens começam com uma lisonja. Lisonja o que é? Lisonja é um elogio com má intenção. Mesmo que os lisonjeiros digam a verdade. De fato, Jesus é um homem sincero, ele julga as coisas sem olhar as aparências, ele ensina de fato o caminho de Deus. Eles, de fato, falam a verdade, mas eles têm uma alma vil, porque eles fingem um drama de consciência, uma admiração pessoal, mas a intenção do elogio deles é uma intenção maliciosa. Nessa lisonja, eles reconhecem a fidelidade de Jesus como mestre, sua sinceridade, sua coragem. É como se fosse uma confissão de culpa, porque eles não fazem isso, mas eles reconhecem isso em Jesus. E essa lisonja é também um insulto a Jesus, porque eles pensavam que Jesus fosse um inocente, que iria cair nesta armadilha, ou então um medroso que iria tirar o time de campo, né, para não desagradar ninguém. É lícito ou não pagar imposto a César? O imposto, gente, naquela época, não era só um problema político, é um problema também religioso. Primeiramente, pagar imposto significa reconhecer a autoridade de César. É um problema político, né? A questão política dessa obediência se reveste também de um significado religioso que envolvia a consciência das pessoas. Então, além da mordida econômica, o imposto a César inclui o pagamento para uma potência estrangeira, cujos governantes não podiam ser considerados legítimos representantes de Deus. Por quê? Porque eles eram pagãos. Jesus percebeu a malícia deles, percebeu a malícia deles e primeiramente, ele não dá uma resposta. Ele pede uma ação deles. Ele diz assim, mostrai-me a moeda. Por que Jesus pede para que eles mostrem a moeda do imposto? Porque Jesus não tem sequer a moeda. Ele é o único que não tem moeda no bolso, por isso ele tem que pedir para os outros. Então, traz aqui uma moeda. Traz aqui a moeda para mim ver. Aí, lógico, todos os outros tinham a moeda, foram lá levar a moeda. E aí ele pergunta, então, de quem é a figura, a imagem, e de quem é a inscrição? Que se você pegar uma moeda de R$1 hoje em dia, você vai ver, de um lado está escrito R$1, e do outro lado tem uma imagem, a imagem da República Federativa do Brasil. É isso que a gente traz nos nossos bolsos. A moeda que vale R$1 e tem a imagem da República Federativa do Brasil. Naquela época, qual era a imagem? Era César. Eles reconhecem isso, é de César. E o que estava escrito lá? O que estava escrito? Não sei se vocês sabem. Está escrito assim, em latim. Tibério César Divi Augusti, Filius Augustus. Ou seja, olha só o que estava escrito. Tibério César, filho Augusto do divino César. Com isso, Jesus desmascara, a hipocrisia. As pessoas têm que reconhecer. Eles ficam surpresos e envergonhados, Porque eles têm que reconhecer que a moeda que eles trazem nos bolsos os insere no sistema econômico do império. Eles são forçados a admitir que carregam consigo moedas cunhadas pelo Império Romano, com a efígie do imperador, que diviniza o imperador. Naquela moeda estava a confissão de que César é Deus. E eles só se preocupam com a moralidade das coisas quando tem que pagar imposto a César. Mas enquanto eles fazem os negócios, enquanto eles compram e vendem, enquanto eles obtêm lucros, enquanto a moeda lhes é favorável, eles não têm nenhum drama de consciência, eles só vão perguntar na hora que tem que pagar. Jesus denuncia esta hipocrisia, que pode ser também a nossa, Às vezes a gente se preocupa tanto com a moralidade, somente quando a gente tem que pagar algo, quando a gente tem que cumprir um dever, mas quando a gente tem
a gente quer reivindicar os direitos, aí a gente não se preocupa muito com a moralidade das coisas. Né? Então, Jesus, primeiramente, faz isso. Depois ele dá uma resposta que tem desdobramentos para a nossa vida e para a política. Jesus diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Duas partes. A primeira parte, a resposta de Jesus é clara. Aceitando as moedas de César, os fariseus e os herodianos, que gostavam de ter essas moedas do bolso. Muitos deles acho que até faziam muita força para ter, quanto mais, melhor para eles. Né? Então, Jesus, né, fala, aceitando as moedas de César, os fariseus e herodianos entram no sistema econômico do Império Romano e, por isso, devem aceitar as suas consequências. A aceitação da moeda de César é a admissão de sua soberania. A primeira parte da resposta indica que Jesus aceitava César como governador de fato, como autoridade de fato. Autoridade de direito já é uma outra coisa, mas é autoridade de fato. César, o que é? É o poder vigente, é o regime, é o Estado. O que pertence ao regime, ao Estado? Pertence, conforme de São Paulo, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. Pertence ao Estado, pertence a César, os impostos, as taxas, o respeito. Mas isso ainda é pouco. O Estado não é questão de uma pessoa ou de um partido. O Estado não é uma pessoa ou um partido. O Estado é uma questão que envolve a todos. Portanto, dar a César o que é de César significa participar na organização da vida da sociedade e do Estado. Não é? Jesus fala que a gente deve dar a César o que é de César. Imposto, taxa, respeito. Mas mais do que isso, também a minha participação. O melhor de mim mesmo. O padre Kojak citou uma afirmação do Papa Francisco. Dar o melhor de si mesmo, para o bem comum, para os outros. Não esquecer a política. Não perder de vista nossa responsabilidade pelo bem comum. Ah, não posso fazer nada. Mentira! Todos nós temos um espaço de responsabilidade, né, em que nós podemos ajudar, contribuir na construção do bem comum. Dar a César o que de César significa contribuir para uma ordem social justa e fraterna. É romper com o comodismo e com o egoísmo. Se preocupar somente comigo mesmo, ou somente com a minha família, ou somente com a minha comunidade. Não é que a gente não deva se preocupar com a família, é necessário, mas se preocupar realmente com a família significa se preocupar também com as outras famílias e se preocupar com a grande família da humanidade. Não são coisas contraditórias, não são coisas que se reclamam mutuamente. Então, dar a César o que é de César significa a gente dar o melhor de si para a construção do bem comum. Quem não colabora com o bem comum não dá a César o que é de César. Mas Jesus não parou por aí. Jesus falou assim, e a Deus o que é de Deus. Né? O que significa isso? Primeira coisa, o que significa isso? César não é Deus. Né? Porque a César de César, o que é de César. A Deus o que é de Deus. César não é Deus. A César, nós devemos o respeito civil, o respeito político. Mas César não pode reclamar a adoração que é própria de Deus. Para nós isso parece uma coisa tão óbvia, evidente, né? Mas nem sempre foi assim. No Império Romano, César era considerado Deus. Né? No século passado, o imperador Akihito era considerado Deus. Tinha até um nome para ele, Tenoheka, né? O divino. Não estou criticando o japonês, não se trata disso. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. E Jesus está dizendo, não, César não é Deus. Né? A César a gente não dá aquilo que é próprio de Deus, a adoração. A Deus a gente não dá o nosso coração. Somente a Deus, a César a gente não dá o nosso coração. Somente a Deus a gente dá o nosso coração.
Por isso, também César deve dar a Deus o que é de Deus. Acima dos governantes e dos poderes constituídos, os cristãos obedecem a Deus. Obedecem a Deus. Por isso que a gente, a gente obedece à palavra. Essa afirmação de Jesus é extraordinariamente corajosa, revolucionária. Mas vamos ainda continuar, Jesus não disse isso, mas a gente pode tirar isso como consequência. César deve dar a Deus o que é de Deus. Deus não está só ao lado de César, está acima dele, por isso está presente em tudo, também na política. Deus não é somente Senhor da igreja, não é encontrado somente na missa, no culto, mas deve ser obedecido também fora da igreja. Deus deve ser obedecido na vida política. Prefeitos e vereadores devem obedecer Deus na política que eles praticam. Nos nossos negócios, os empresários, os microempreendedores, devem obedecer Deus nos seus negócios. No nosso trabalho profissional, o cristão dá a Deus o que é de Deus quando se compromete politicamente em vista da fraternidade, quando age honestamente nos seus negócios, quando faz da sua profissão um serviço para o bem comum, quando faz uso da propriedade individual, tendo em vista o bem comum. Teve essa polêmica que passou, esses dias atrás, dizendo que o Papa Francisco, na sua última encíclica, estava contradizendo o Leão XIII, que defendia o direito à propriedade privada. Bom, vamos ler lá na Rerum Novarum o que o Papa Leão XIII disse. Desafio quem critica o Papa Francisco a ler, ler, não é só pegar e tirar com a pinça, a afirmação. Ler a Rerum Novarum, lá nós temos lá que, de fato, o Papa Leão XIII defende o direito à propriedade privada para ir contra as ideologias da época que defendiam a propriedade coletivista. Leão XIII defendeu o direito à propriedade privada, mas ele disse também que no uso da propriedade privada, a gente deve usar a propriedade privada não como um bem próprio, mas como um bem de todos. Lá estava já também o princípio do bem comum. Então, a propriedade privada é um direito que nós temos, mas devemos usá-lo para o bem comum. Para não dizer que eu estou jogando pedra nos outros, vou dizer de mim mesmo. Eu não tenho propriedade privada, coitado de mim, Tenho lá o dinheiro, lá, uma reservinha, Mas eu tenho uma propriedade privada valiosa, porque eu fiz 2 faculdades, depois eu ainda fiz mestrado e ainda fiz doutorado. É uma propriedade privada valiosa, não é de terra, não é de imóvel, mas é algo que que nem todos têm, que é uma minoria que tem. Mas eu tenho que me perguntar, no uso dessa propriedade privada, qual é a destinação que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar só para os meus interesses pessoais? Ou eu devo usar disso para o bem dos outros? Não é? Por isso também que eu estou aqui para fazer essa palestra, porque eu desejo partilhar aquilo que eu estudei, aquilo que eu recebi, partilhar com os outros. Porque eu me vejo na obrigação de que isso não permaneça só comigo, mas de poder partilhar com os outros as riquezas que também a gente recebe. Não é? Quem teve a oportunidade de estudar, de ir a fundo na questão da doutrina social da igreja, bom, eu sei que são poucos, e eu, por obrigação, tive que estudar, Cada vez que eu leio, eu fico surpreendido com a beleza da reflexão da igreja e da prática da igreja em relação à doutrina social da igreja. Vou guardar isso para mim? Ou vou partilhar com os outros, também tendo em vista o bem comum? Mas voltemos aqui. César também deve dar a Deus o que é de Deus. Uma outra afirmação que a gente pode desdobrar da resposta de Jesus. Dar a Deus o que é de Deus é critério para dar a César o que é de César. O fato de eu dar a Deus o que é de Deus me ajuda a dar a César o que é de César. O cristão respeita a autoridade constituída, mas não é um aliado cego
da autoridade constituída. Se o poder pretende ser absoluto, se colocar no lugar de Deus, o cristão tem o dever de se opor a ele. Por exemplo, tem se reforçado ultimamente a pretensão do Estado de cada vez mais inventar o matrimônio e a família e redefini-lo segundo o seu querer. Fazendo isso, o Estado inverte indevidamente a ordem natural da relação. Não é mais a família que constrói a sociedade, é a sociedade ou o Estado que constrói a família. Essa inversão é uma inversão indevida. Não é? A família é que constrói a sociedade. O Estado não deve achar que pode supervisionar e autorizar a família. Uma última afirmação que a gente desdobra da resposta de Jesus. César deve dar ao povo o que é do povo. A César damos um imposto. E é bom que a gente pague imposto. Porque se a gente não pagar imposto, a gente não só comete um crime ou um delito, ou uma coisa errada, punida pela lei, mas a gente comete um pecado. Né? A César a gente dá um imposto, mas com a consciência de que o dinheiro não pertence a quem detém o dinheiro. A riqueza é, por sua natureza, fruto da terra e do trabalho humano. Deve servir ao bem de todos, e não somente de alguns que desviam o dinheiro. Nas últimas décadas, foram gastos recursos imensos no desenvolvimento e aquisição de... Foram desviados, né, fortunas, né, do dinheiro público. Esse dinheiro... Esse uso não é correto, não é algo que clama a Deus. Mas também, mesmo que seja usado, né, para determinadas finalidades, por exemplo, foram gastos recursos imensos no desenvolvimento e aquisição de armamentos. Fiquei sabendo, esses dias atrás, que o desenvolvimento do último caça de última geração custou $1,5 trilhão de dólares. Né, para acabar com a Covid, bastaria algumas dezenas de milhões de dólares. É 1 trilhão, acho que são 1.000 bilhões, né? 1,5 trilhão, lógico, ainda não foi gasto, mas vai ser gasto até o desenvolvimento desse programa. Não é algo que a gente deve pensar mais, né? Bom, isso num país estrangeiro, mas no nosso caso, não é? A gente se perguntar. Por isso que a política é isso, a gente intervir. Né? A gente não permitir que isso seja feito. Né? Se esses recursos tivessem sido aplicados, não de qualquer jeito, com inteligência, com honestidade e controle, porque a gente sabe, né, que não basta só botar dinheiro na saúde, porque pode ser desviado. Na educação, assim por diante. Não, investir esse dinheiro, isso é a política. Isso é a nossa participação política. Né? Fazer com que esse dinheiro seja investido com inteligência, com honestidade, na saúde pública, na educação, no saneamento, nas políticas públicas. Né? César teria dado ao povo o que é do povo. Veja lá. Né? Por isso que é importante a participação política. Fazer com que César devolva ao povo o que é do povo. Não é? Então, por isso que é tão importante, né, a doutrina, o ensino social da igreja, tá? Que insiste na participação política dos leigos, dos fiéis, dos católicos, dos cristãos, de todas as pessoas. Tá? Gostaria de ler aquilo que o Papa Francisco escreveu na sua última encíclica, Fratelli Tutti. Vale a pena ler esta encíclica. É uma contribuição importante para o ensino social da igreja. Número 176 e depois número 186. Vou só ler esses dois parágrafos, porque tem todo um capítulo dedicado, chamado assim, Política Melhor. Né? Política melhor. A gente está precisando mesmo, né? De uma política melhor. Né? Então, você quer saber como fazer uma política melhor? Leia,
Estude, né? Não precisa acreditar em mim, tá? Você não precisa aceitar aquilo que eu falo. Mas, se você quiser, leia você mesmo. Veja se tem razão ou não, né? Os argumentos e aquilo que está nesse maravilhoso documento sobre doutrina social da Igreja. Número 176. Atualmente, muitos possuem uma má noção da política. Má noção, mau conceito da política. E não se pode ignorar que, frequentemente, por trás deste fato, estão os erros, a corrupção, a ineficiência de alguns políticos. A isto vem se juntar as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por uma ideologia. Né? Veja lá os riscos, né? Os riscos de substituir a política pela economia ou então por alguma ideologia. Não é que a economia não seja importante, mas as duas coisas precisam estar presentes, a política e a economia. Ou então, mais perigoso ainda, é quando a ideologia domina a política. Nós já vimos isto. Esse filme a gente já assistiu, gente. Não vamos repetir. Não é? É só ver o que aconteceu quando a ideologia se substituiu à política. É só ver o que aconteceu na Alemanha, com Hitler. Né? Ou na União Soviética, com Lenin. Né? E assim por diante. Nós podemos ainda, ou na China, com os ditadores. Bom, né? Não vamos repetir esses erros históricos. Né? E, contudo, poderá o mundo funcionar sem política? O mundo funciona sem política? Claro que não. Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Veja lá, boa política. Em que? Para a fraternidade universal e a paz social. É inevitável isso, nós não vamos conseguir uma fraternidade universal e uma paz social duradoura sem uma boa política. Tá? Não tem como. Tá? Não bastam só os nossos esforços individuais. É necessário uma organização, articulação, e é necessário aquilo que nós conhecemos como boa política. Parágrafo 186 é ainda mais claro. Veja lá o que ele diz sobre amor político. Nós temos um amor, como é que pode dizer, pessoal, mas a doutrina da Igreja ensina também aquilo que nós chamamos de amor político. O que é amor político? É caridade, é amor, é caridade. Acompanhar uma pessoa que sofre é amor, caridade. Acompanhar um doente, um sofredor. Mas é caridade também tudo que se realiza, mesmo sem ter contato com a pessoa, contato direto com a pessoa. É caridade também tudo que se realiza para modificar as condições sociais que provocam o sofrimento. É caridade você cuidar de um doente? Claro. E a gente deve fazer. Mas é caridade também a gente melhorar a nossa saúde pública, o sistema, o SUS. Sabemos que isso vai minorar o sofrimento de um número muito maior de pessoas. Essa caridade política, ela é menos quente, menos próxima, mas não é menos eficaz e nem menos necessária. Alguém ajuda um idoso a atravessar um rio. Isso é caridade. Mas o político constrói a ponte. Não é? Você pode ajudar um idoso a atravessar o rio. A nado, de barco, de salva-vida, de tirolesa, não sei, inventa, né? Você ajuda, é caridade sim, você ajuda um idoso. Mas o político constrói a ponte, aí vários, ou muitos, ou todos, podem atravessar a ponte. É caridade se alguém ajuda outra pessoa fornecendo-lhe comida. É caridade. Você dá um prato de comida a quem tem fome, é caridade. Mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade, que enobrece a sua ação política. Uma coisa é a gente dar o prato de comida, a caridade deve continuar. Né? Mas se você cria emprego, você não só dá o prato de comida, você dá, não é que você dá,
você promove, né, o reconhecimento de uma dignidade que a pessoa tem por si mesma. Ele ganha o seu próprio pão. Não é? É caridade política. Por isso que a política é tão importante, né, gente? Tá? Bom, tenho mais... Até que hora eu tenho aqui? Tranquilo, fica cegado. Vamos lá. Fica tranquilo, vamos lá. Quando eu estourar o tempo, por favor, me fala. Tá, ok. Até que hora que eu vou? Fica tranquilo, vamos lá. Temos então tempo. Tá bom. Bom, sobre as eleições e a democracia, vários outros assuntos que eu gostaria de trazer para vocês. Eu tirei esses assuntos deste subsídio aqui, tá bom? Vou fazer um pouco de propaganda, tá? Um pouco de propaganda para vocês. Isso. É um subsídio preparado pela CNBB, pelo Regional Sul 2, ou seja, o Paraná, mas que foi assumido também pelo Estado de São Paulo, Regional Sul 1. É uma cartilha para as eleições políticas. Tá bom? É um excelente subsídio, não é partidário, e serve de uma orientação valiosa, né, para a nossa educação política. Então, primeiramente, eleições e democracia. Qual a importância das eleições para o exercício, para a nossa democracia? Bom, a democracia é uma forma de governo. É uma forma de governo. Nós podemos optar por outras formas de governo, né? Se você quiser, você pode dizer... Não recomendo, né? Pode escolher um regime totalitarista, tirânico, não é? Absolutista, teocrático. São escolhas que não recomendo. A democracia é uma forma de governo. Não é perfeita, mas é o que nós vivemos. Eu acho que, das formas históricas concretas, é a melhor. Não é perfeito, né? Nós não vivemos no céu, nós vivemos na terra. Na terra tem defeitos, né? Na terra nós estamos no provisório, né? Mas a democracia é uma forma de governo que todos nós apoiamos e achamos a melhor forma, né? É a forma de governo na qual o povo possui poder de governar. O povo possui o poder de governar. Olha só que coisa importante isso, né? Mas não dá para todo mundo governar ao mesmo tempo. Isso seria o caos, né? Não tem jeito, tá? Imagine a confusão que seria se todos os cidadãos de uma cidade de Sorocaba, por exemplo, se reunissem para tomar decisão em comum. Aí, de fato, vai ser difícil. Se nem no condomínio as pessoas conseguem, né? Um mínimo de consenso. Imagina se a gente pegar todos os cidadãos sorocabanos e discutir uma decisão. Aí não vai sair nunca, né, uma decisão. Nós vamos cair no caos. Tá? Por isso, o modelo democrático, então, é uma forma de governo a democracia, mas o modelo democrático vigente no país é representativo. Ou seja, nós escolhemos alguém. Né? Através do quê? Luta de boxe, de sumô, quem é o mais forte, a gente tira no par ou ímpar, a gente tira a sorte, né? Não. Qual é a forma de a gente escolher os nossos representantes? Através do voto. Tá? Para tomar decisões, para que as pessoas tomem decisões em nosso lugar. Olha só que responsabilidade a gente está dando para quem a gente vota. Nós estamos assinando um cheque branco, fala, pode, né, preencher. Está assinado já. E também já endossei atrás. Eu acho que os mais jovens nem sabem o que é isso, né? Eles nem sabem mais o que é cheque. Como é que a gente pode fazer? Não, esse aqui é o meu Pix, tá bom? Esse aqui é o meu Pix. Pode usar do jeito que você quiser. Aqui está a senha, aqui está o reconhecimento biométrico, você pode usar. Aqui está o meu celular, né? É como se a gente estivesse, né, dando o nosso Pix para alguém. Você vai confiar em qualquer um? Você vai dar o voto para qualquer um? Para tomar decisões no teu lugar? Né? Veja lá o que é a importância do voto numa democracia. A democracia exige participação, liberdade e compromisso. E o voto é uma forma indireta. É uma forma direta, mas é uma forma... Existem formas diretas de participação democrática, mas não são muitas. Tá?
É o caso do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, da ação popular. São as formas de democracia direta. Mas, normalmente, a nossa forma de participação ela é indireta. No ordinário, no dia a dia, do cotidiano da democracia, a nossa forma de participação é de forma indireta. Nós damos para os nossos eleitos, né, carta branca para tomar decisões, né? Por isso que a gente precisa de... Por isso que voto, gente, é uma coisa muito séria, né? Tem muitas consequências. Tá bem? Então, esse é um primeiro aspecto. Depois, uma outra pergunta que às vezes se faz. Eu tenho outras coisas que eu gostaria de dizer, mas vamos pular um pouquinho, né? Também desse subsídio. Veja lá, esse subsídio pergunta o seguinte, sobre a bancada católica. Né? Nós vamos formar uma bancada católica de vereadores aqui. A Igreja Católica tem esse projeto político, não é só uma vontade, não é só um desejo ou um sonho que a gente tá tendo, não. A Igreja Católica, na Arquidiocese de Sorocaba, tem o projeto político de formar bancadas católicas nas diversas câmaras de vereadores dos municípios que compõem a Arquidiocese. Esse é o projeto da Igreja Católica? Não. Absolutamente não. Nunca foi. Não é e não vai ser. Por quê? Mas por que a gente não pode formar uma bancada católica? Qual é a razão de não fazer isto? Bom, porque a Igreja Católica entende política como busca do bem comum. Muito simples. Não é para defender os nossos interesses. Nós defendemos causas, sim. E nós somos, às vezes, intransigentes em algumas causas. Por quê? Porque é questão do evangelho, da vontade de Deus, né? Da obediência a Deus. E isso nós vamos fazer. Isso a gente tem o direito de fazer, e isso é um dever político de fazê-lo. Mas nós não vamos montar lobbies, grupos de pressão, bancada católica, para defender os interesses da Igreja Católica. Isto não é defender o bem comum. Este não é um projeto da Igreja Católica. Nenhuma instituição deve buscar seus próprios interesses. E se faz, a gente tem que começar a desconfiar. Se faz isso, bom, eu acho que desacredita a própria instituição, né? O político católico atua em torno de valores humanos recebidos da tradição cristã, não segundo os interesses da instituição da Igreja Católica, mas deve atuar, deve defender os valores humanos recebidos da tradição cristã. Ah, mas onde que a gente vai encontrar isso? O padre Kojak já mostrou, né? Está aqui, tá? Aqui você vai encontrar os valores humanos, são comuns a todos também, aquele que não é católico, aquele que tem outra religião, aquele que nem tem religião. Valores humanos são comuns a todos que são humanos. Né? Não estamos falando de vaca, de bezerro, não estamos falando de elefante e de girafa, estamos falando de seres humanos. Quais são os valores humanos comuns a todos? Que recebemos por tradição cristã, né? Ensino social da Igreja. Recomendo aos nossos vereadores, prefeitos católicos a conhecerem bem, né? Vocês vão entrar numa fria, porque não é fácil, né, gente? São valores muito exigentes e que vão contra muitos interesses, de muitos grupos, de muitas pessoas, de muitas ideologias. Né? Por isso que eu rezo por vocês, né? E prometo fazer sacrifícios por todos os católicos que serão eleitos, porque ser coerente, né, com os valores humanos recebidos da tradição cristã, isso é algo muito exigente e difícil. Então, contem com a minha ajuda, minha colaboração nesse sentido. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, podem contar com o apoio da Arquidiocese de Sorocaba e também com este arcebispo. Né? Mas não para defender os seus interesses, isso não. Né? E se eu fizer isso, por favor, me chamem a atenção. Né? Se o arcebispo começar, né, a defender os direitos, né, os interesses, né, da instituição, acho que está na hora, então, de chamar a atenção desse arcebispo. Tá bom? Então, o cristão católico, o político católico atua em torno de valores humanos recebidos da tradição cristã. Não é a igreja, a instituição que atua politicamente.
Não é a igreja instituição que atua politicamente, mas homens e mulheres católicos com compromissos cristãos. Né? Como é? Bom, então, como instituição, o que a igreja faz, né, por uma política melhor, se ela não escolheu esse projeto da bancada católica? Qual é a estratégia da Igreja Católica para melhorar a política, para que haja uma política melhor? Bom, não é também, então, não é de formar a bancada católica, não é a de indicar candidatos, não é a de fazer campanha por determinado candidato. Não é? Vote nele, voto de cabresto. Não é este o objetivo da Igreja Católica. Tá bom? Não é esta a estratégia. Mas o que a Igreja Católica faz, então, em relação a uma política melhor? Nós apostamos na formação da consciência. Mas isso é muito difícil, isso demora muito. Bom, paciência. Se você não acredita nisso, então, não entendeu o que é ensino social da igreja, né? E não entende a importância da formação da consciência cristã amadurecida. Né? A igreja lança a mão da educação e da conscientização. Ou seja, ajudar as pessoas a formar a sua própria consciência. Não é a igreja que vai ideologizar, não é a igreja que vai manipular a consciência, não é a igreja que vai dizer o que você deve pensar e aquilo que você deve decidir. Mas vai dar todos os subsídios para que você exerça a sua liberdade com responsabilidade. E possa atuar no mundo da política com responsabilidade e de modo cristão. Ajudar as pessoas a formar a sua consciência. Oferece às pessoas o grande bem da liberdade. Porque eu vou agir não por medo da pressão. Vou agir não iludido pelas mentiras e pelas fake news. Eu vou agir não por interesse egoísta, porque me prometem certas coisas. Não, eu vou agir porque eu tenho uma consciência, e eu sei aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é verdade, aquilo que é falso, aquilo que é para o bem comum e aquilo que não é para o bem comum. E eu vou decidir segundo esses critérios. Isso é exercer a própria liberdade. E para isso é necessário formar uma consciência reta. Formar a consciência oferece às pessoas este grande bem, né, da liberdade de agir não por coação, manipulação, enganação. Né? É triste quando a gente fala assim, puxa vida, fiz papel de palhaço, eles me enganaram. Não é? É uma decepção terrível, não é? Então, a Igreja Católica age e atua para que as pessoas não sejam enganadas, não sejam manipuladas, não sejam coagidas, forçadas, né? Não sofram a vergonha, né, de terem sido manipuladas na sua consciência. Tá? A liberdade de fazer escolhas conscientes e responsáveis, isso é um grande bem. Por isso que a gente aposta na formação da consciência. Isso demora, isso é difícil, isso nem sempre dá. Não tem problema. Se a gente deixar de fazer isso, então a gente deixou de fazer aquilo que é bom para as pessoas. E a gente vai ter que prestar contas a Deus um dia. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. E nós vamos ter que confessar que a gente manipulou as consciências, que a gente usou as pessoas, de que a gente não deu, né, às pessoas a possibilidade de contribuir com o melhor. Mas a gente usou as pessoas como massa de manobra, como peão que a gente descarta quando não precisa mais. A liberdade de fazer escolhas conscientes e responsáveis é um grande bem. Outro grande bem, ter nas próprias mãos a existência. Outro grande bem, poder colaborar com o melhor de si mesmo, ao bem dos outros e ao bem comum. Para isso é necessário educação, formação da consciência reta. Este é o caminho político que a igreja escolheu. Tá? E vai ser esse. Bom, tá bom? Aqui na Arquidiocese de Sorocaba é esse. Se alguém quiser uma outra igreja, que funde a sua. Bom, desculpa. Não faça isso, não deve. Não deve porque já fizeram e não deu certo e não vai dar certo. Né? Então,
temos que brincar um pouquinho, né? Então, veja lá. O caminho da Arquidiocese de Sorocaba não é de indicar políticos, não é de fazer campanha política para políticos, não é o de formar bancadas católicas, nem grupos de pressão, mas o de formar a consciência das pessoas. Como é que a igreja... Vou concluir, então. Como é que a igreja colabora na formação da consciência das pessoas? Como é que faz isso concretamente? Olha, várias formas, muitas formas. Né? Você participa do grupo Fé e Política, você participa da catequese, você participa dos movimentos, você participa das missas. Tudo isso faz parte da formação da consciência. Tá? Mas, queria chamar a atenção para uma coisa importante. Campanha da fraternidade. Tá? É uma catequese, já tem mais de 50 anos, é todos os anos, é uma catequese contínua, popular e muito concreta. Se você for ver os temas da campanha da fraternidade, quase todos os temas, a maioria dos temas são temas de doutrina social da igreja. E são temas políticos. Né? Tivemos campanha da fraternidade sobre políticas públicas, olha só que coisa impressionante. Né? Sobre fraternidade e biomas, sobre educação, sobre pessoa idosa, sobre tráfico de pessoas, sobre menores, sobre crianças, sobre a educação da juventude. Tivemos campanha da fraternidade sobre os encarcerados. Vejam lá, são temas, né? Todos eles de doutrina social da igreja. E todos os anos a Igreja Católica faz esta campanha da fraternidade. Está certo que ultimamente tem sido um pouco mais enfraquecido isto, né? Eu lamento isso, porque é perder uma boa oportunidade de a gente investir na formação da consciência cristã, certo? Mas é um modo de despertar os cristãos para a realidade, para realidades em que a vida é ameaçada, é também uma oportunidade de propor soluções e caminhos concretos e também para cobrar das autoridades públicas que os direitos de todos devem ser assegurados. Tá? Recomendo, incentivo, né, que todos, de fato, levem, né, a sério a campanha da fraternidade, procurem tomar parte deste programa de formação da consciência. No fundo é isso, né? No fundo é isso, é a gente ajudar na formação da consciência política dos nossos fiéis, mas também de todas as pessoas de boa vontade. Por fim, eu queria concluir. Bom, tem muitas outras coisas, né? A questão desse subsídio aqui que ajuda muito a gente a entender, por exemplo, a responsabilidade na escolha dos candidatos, né? A cultura ou a subcultura da polarização, as fake news, o estar bem informado, como que a gente faz para se informar, né? Tudo isso ainda pode ser estudado, pode ser retomado pelas pessoas que aqui vão falar. Mas eu gostaria de concluir esta minha fala com a citação de novo do Papa Francisco, a última encíclica social, Fratelli Tutti. Tá? Conclusão, então, é uma mensagem para os políticos que serão eleitos. Bom, gostaria de deixar aqui uma mensagem. É minha também, tá? Faço minha. É uma mensagem para os políticos que serão eleitos, vão ganhar as eleições. Mas é para ganhar de verdade, viu, gente? Não é para ganhar só as eleições, é para ganhar de verdade, ganhar para o bem comum. Né? Se for para ganhar só para fazer coisa errada, né? Então, eu vou rezar para que não ganhe, né? Mas é ganhar de verdade, tá bom? Para todos os políticos que serão eleitos. 197 da encíclica Fratelli Tutti. A política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de maquiagem midiática. Veja lá, a política é mais nobre do que a aparência, mais nobre do que o marketing, mais nobre que as diferentes formas de maquiagem midiática. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Então, o que está dizendo aqui? Seja verdadeiro, tá? Não fique fazendo maquiagem demais.
Um pouquinho, tá bom, né? Eu aparecendo na TV, não tem problema usar um pouquinho de maquiagem. Eu não usei aqui no momento, acho que não precisa, né? Mas tá bom, se quiser usar um pouquinho, tudo bem, mas não vai exagerar, fazer só maquiagem. Isso daí a gente sabe que vai terminar mal, né? Então, vou continuar aqui. Desculpa. Ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser. Ao pensar no futuro, então, você político, ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser estas. Para quê? Para onde eu estou realmente apontando? Tá? Com a minha atuação política. Para onde que eu estou apontando? Passados alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta será: quantos me aprovaram? A pergunta não será essa, tá? Não será esta. Quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? Não serão estas as perguntas daqui a alguns anos. As perguntas do futuro, talvez as mais dolorosas, serão estas: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais eu construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social eu semeei? O que eu produzi no lugar que me foi confiado? Vou repetir, tá bom? Essas serão as perguntas daqui a alguns anos, né? A você que ganhou a eleição, tá? Quanto amor coloquei no meu trabalho? Na verdade, você vai fazer essa pergunta para você antes que Deus te faça. Melhor a gente se perguntar, né? Porque um dia isso Deus também vai perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social eu semeei? Que produzi no lugar que me foi confiado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito grato pelo convite. Espero ter ajudado. Nós agradecemos aí ao nosso arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Ender Camini, que tem a sua agenda lotada e já está sendo para outros compromissos, né? E nos atendeu aí prontamente nessa nossa live, né? Que é o Encontro de Formação para Exercício da Cidadania, Eleições 2020. Dando continuidade aqui, né? Lembrando mais uma vez aqui, nós temos nosso centro de atendimento, né? Aqui, Amigos de Santa Filomena, né? Nós temos aqui a campanha do 1000 Amigos, é isso mesmo, e